Você está plugado no Café com Caju, em e por quê? Nem melhor, nem pior, apenas fora da caixinha. Raio-X do Brasil, o Brasil que pouca gente insiste em não enxergar. 13 milhões e meio de brasileiros vivem em extrema pobreza. 75% desta população são negros. A maioria não tem acesso a saneamento básico e são dependentes do SUS, Sistema Único de Saúde, ou seja, eles não têm dinheiro para pagar um convênio médico, nem que seja aquele convênio médico limitado só a atender casos bem simples. 46 milhões de brasileiros não têm acesso à internet, ou seja, são pessoas que não podem assistir nem a este vídeo aqui do YouTube e muito menos entrar nas redes sociais, Facebook, Instagram e outras mais. Outra realidade que esse Brasil insiste em não querer enxergar: o desemprego entre a população de 18 a 24 anos. Só para vocês terem uma ideia, em 2019, esses dados foram publicados em fevereiro, agora, de 2020, ficou em 23,8%, ou seja, 3 milhões e 643 mil jovens estão sem trabalho. Esta quantidade de gente é mais da metade da população que mora na zona leste de São Paulo. E o pior, entre as mulheres, aí já no caso adultos, o desemprego em média está acima de 13,1%. E o Nordeste tem a maior taxa de desemprego do Brasil, com 13,6%. Do total de desempregados no Brasil, 32% são jovens. Saque de R$ 1.045 do FGTS será liberado em contas digitais da Caixa. Segundo o banco, os beneficiários terão de esperar alguns dias após o depósito para retirar esta grana suada. E até o saque, o trabalhador pode usar o valor em pagamentos em compras com débito virtual, ou seja, é aquele famoso débito, cartão de débito, né, que você vai fazer uma compra e aí, em vez de ser opção crédito, é débito. E a grana continua longe, distante do bolso do brasileiro, nessa economia que é muito parecida com um caminhão de 40 toneladas carregado e sem freio numa descida. E o que é pior, o motorista não tem competência de evitar um desastre mais à frente. Você está plugado no Café com Caju em e por quê? Nem melhor, nem pior. Bolsonaro vira avestruz ao tentar esconder números de vítimas da Covid-19. Na guerra para se manter no poder, o presidente Bolsonaro tenta ocultar informações sobre a evolução da Covid-19 no Brasil. Exemplo disto aconteceu no final da noite deste domingo, quando em um boletim enviado à imprensa, o Ministério da Saúde informava que o Brasil tinha 12.581 novos casos e 1.382 mortos nas últimas 24 horas, entre sábado e domingo. Bom, uma hora depois, o Ministério da Saúde informava que esses números eram de 525 mortos e 18.912 novos casos. O Brasil é o segundo lugar, ocupa o segundo lugar em número de infectados, atrás de Estados Unidos, e o terceiro em mortes, atrás de Estados Unidos e Reino Unido. Ou seja,
Por que eu falei que o presidente Bolsonaro está parecido com a avestruz? Porque a avestruz, quando ela vê um problema, ela cava um buraco e coloca a cabeça ali dentro. Quer dizer, deixa o corpo para fora, mas a cabeça dentro do buraco. Ou seja, não é escondendo dados de Covid-19, número de mortos, número de infectados, que o Brasil vai melhorar. O Brasil vai melhorar se o governo realmente começar a encarar com responsabilidade que é preciso combater a Covid-19. Não pode ficar fazendo esse jogo de empurra, ficar brigando com a imprensa, brigando com manifestantes, brigando com partidos políticos. Isso não resolve. Enquanto ele age desta forma, os números vão aumentando e a situação piora cada vez mais. Senado tem projeto que aumenta pena para crimes de discriminação e injúria racial. É o projeto de lei 3054 deste ano, 2020, do senador Randolph Rodrigues, que é do partido da Rede do Amapá. Ele propõe uma alteração no Código Penal para que as penas sejam mínimas de 3 anos. Segundo ele, a justiça deve ser mais dura contra esta forma de crime, até para desestimular as pessoas a cometerem este absurdo. Bom, é um projeto legal, porque discriminação e injúria racial no Brasil é algo normal. Isto mesmo, é algo normal. Ou seja, mesmo com a população negra no Brasil sendo de mais de 50%, são os mais discriminados. Eu vou citar um exemplo para vocês na novela. Quantos negros tem numa novela? Conta nos dedos, quantos? Quantos negros tem numa novela que ocupa cargo de chefia, aparece como empresário? Não. Nas novelas, eles aparecem como empregados, muitas vezes fazendo papel de bandido. As mulheres aparecem como prostitutas. Então, se você trouxer aqui um sueco, um finlandês, uma pessoa que nasceu na Noruega, na Suíça, ele vai assistir e vai falar, poxa, mas que Brasil estranho é esse? A gente olha a novela, só tem pessoas bonitas, brancas, de olhos azuis, mas na rua eu vejo poucas pessoas dessas. É exatamente isso. Então, é um projeto que precisa desestimular. Sabe por quê? Todos nós somos iguais. O sangue que corre nas nossas veias é vermelho. E é vermelho o sangue que corre também na veia de quem discrimina, de quem oprime. Então, que este projeto seja aprovado para que não incentive pessoas a praticar esse tipo de delito que é um nojo. Você está plugado no Café com Caju em E Porquê, nem melhor nem pior, apenas fora da caixinha. Pesquisa aponta que parte dos brasileiros tem medo de frequentar lugares com grande fluxo de pessoas. Pesquisa realizada pelo Data Senado, feita entre os dias 27 e 29 de maio, revelou que 9 entre 10 brasileiros estão com medo de frequentar lugares com grande fluxo de pessoas, como feiras, restaurantes, shoppings, por causa da Covid-19. Esta pesquisa também revelou que 89% da população acreditam que há muito risco de contaminação por Covid-19 no transporte público. Olha, quanto a esse medo, eu fico com o pé atrás. Porque se a gente for em várias regiões do Brasil, principalmente final de semana, as pessoas estão indo para os bailes, esses bailes que são feitos nas ruas, estão fazendo churrasquinho na laje, estão fazendo aglomeração, estão usando máscara, ou seja, grande parte está dando beiço para a Covid-19, até a hora de chegar a um hospital público e não conseguir uma UTI e morrer ali.
Quanto a do transporte público, verdadeiro. Porque se você pegar o metrô, pegar o trem ou o ônibus, uma sardinha dentro da lata está mais confortável. Câmara tenta impedir transferência de 84 milhões do Bolsa Família para a propaganda do governo. 6 propostas de decreto legislativo tentam sustar portaria do governo Bolsonaro que transfere cerca de 84 milhões do programa Bolsa Família para ações do Sistema Especial de Comunicação Social. Ou seja, é o dinheiro do Bolsa Família que o governo vai querer usar para fazer propaganda, tentando dizer que a mentira que ele faz é verdade. Ou seja, mostrando que o Brasil está bem, mostrando que tudo está nos trilhos, quando na verdade o Brasil mais parece um trem desgovernado. Banda Brilho é um dos exemplos de conjuntos musicais classificados como meteoro. A Banda Brilho, famosa por causa daquela música Noite do Prazer, de 1983, ela surgiu em 78 e acabou em 86. E o grande sucesso foi essa aí, Noite do Prazer. Entra no YouTube que você vai ver, uma música muito bonita. Mas a Banda Brilho, ela não é a única meteoro, não. A outra banda, uma banda norte-americana, chamada Climax, em 1985 lançou um hit chamado I Miss You, que é o suprassumo da dor de cotovelo, ou como o pessoal chama hoje, sofrência. É algo assim assustador. Fez esse sucesso, sumiu. Em 74, tinha um camarada que vendia sorvete nas praias do Rio de Janeiro, tocando um violão com uma corda só, e ele tinha poucos dentes na boca. O nome artístico dele era João da Praia. Ele gravou uma música chamada Onde a Vaca Vai, o Boi Vai Atrás. Vendeu igual pipoca em porta de cinema. Fez sucesso e sumiu. Um outro grupo, já um pagodeiro, tá? Em 1999, um grupo chamado Ronaldo e os Barcelos gravaram um pagode chamado Feliz Aniversário. Bom, ficou só no Feliz Aniversário, né? E o sucesso desapareceu. Ronaldo e os Barcelos. O Ronaldo era o pai e os Barcelos eram os filhos. Em 77 foi um grupo americano chamado Flotters, que gravou uma música chamada Florão, que tocou muito em baile. Fez sucesso e acabou. Você está plugado no Café com Caju em e porque nem melhor nem pior, apenas fora da caixinha.